Sérgio Bianchi é um dos diretores mais instigantes do cinema brasileiro. Seus filmes são verdadeiras bofetadas no gosto público. Estudou cinema na USP e sempre abordou questões polêmicas da nossa sociedade. No seu último filme, Os Inquilinos, a crítica abre os olhos para o seu trabalho, dando ao diretor um destaque importante no cinema brasileiro da retomada. Sérgio Bianchi é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Sérgio Bianchi, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, um grande prazer recebê-lo. Sérgio, como que era o movimento artístico de Curitiba, onde você morava antes de vir para São Paulo, você sendo paranaense? Estamos falando aqui de 67, eu saí 66, de lá, por aí. É coisa de juventude, eu fazia teatro amador, o que mais? É dura a memória agora, de repente, assim. Fui assistente de produção no filme do Silvio Bach, quer dizer, batalhava, produção mesmo, batalhava as coisas. Fui ator em algumas peças do Cláudio Correia Castro, papel pequeno e tal. Não sou ator, quer dizer, não dava certo. Era uma experimentação, vontade de fazer coisas, enfim. A cidade era provinciana e tal, né? Mas tinha muita, mas mesmo assim tinha cinema, tinha teatro, tinha música, né, nessa época, uma coisa interessante. Um movimento de música clássica, não tinha também? Não acompanhava, deveria ter, mas não era a minha vontade da época. No fundo, no final de 60 lá, no fundo era aquela coisa de você ter vindo da década de 50, daquela rigidez de classe média, né? Então era um pouco mais de patê, todo mundo... A minha turma era sempre querendo, sabe... Eu me lembro que minha mãe brigava muito comigo porque usava sandália e tinha barba. Sabe esse tipo de coisa? As contravenções eram essas. Nem maconha eu não sabia da existência lá, viu? Não. O problema era o chinelo e a barba. Era uma coisa mais assim. Então fazia-se coisas, participava de grupo de teatro estudantil, fazia-se política estudantil, mas eu nunca fui de liderança, mais ou menos. Mas fazia-se, porque era o que se fazia. Fazia-se o que se fazia na época, né? Você decide vir para São Paulo para fazer cinema na ECA. Você entra na ECA. Não, isso foi contingência. Eu disse, você fala uma bobagem. Como que você eu até te encaminhou por isso? Não, é bobagem. Era aquela coisa do movimento estudantil, passeata, bolinha de gude, coquetel molotov, contra a ditadura, 1, 2, 3. E era a adrenalina da época, né? Sim, com um pouco de consciência, mas para mim, sendo sincero, agora não era algo que vinha de consciência, entendeu? De alguma atitude assim. Eu me lembro muito bem que tinha algumas festas da ala burguesa que a gente chorava quando escutava as músicas da Nara Leão, que falava da miséria, porque Curitiba não tinha miséria, entendeu? Eu era de Ponta Grossa, não tinha mendigo, não tinha nada do que você vê hoje, entendeu? Era muito diferente a coisa, era uma coisa meio... O Sul também, Curitiba é muito classe média e tal. Então era uma coisa meio assim de muita influência americana, daquela coisa dos movimentos dos negros, contra a guerra do Vietnã, essas coisas. E na rua lá, entendeu? Eu acho que eu fiquei um pouco... Eu era muito magro e muito alto sempre, né? Muito... Qual a sua altura? Vozeirão, 2 metros. 2 metros. Eu me lembro que na rua teve lá a cavalaria avançou, então a coisa virou verdade, entendeu? E eu tive um piti, vamos dizer. Entendeu? E como eu sabia todas as palavras de ordem, eu comandei as massas, entendeu? Espontaneamente, não era da liderança. Aí invadi a biblioteca pública, daí fui preso, daí o pessoal lá invadiu outros lugares para soltar eu. Eu sei que no final do dia eu tinha sido solto e virei herói político. E quando cheguei em casa... Eu sempre tive uma tia muito inteligente. Eu morava, minha mãe e meu pai de Ponta Grossa, morava com a minha tia. E aí eu vi, quando saí eu na televisão, sendo levado e tal, eu via a loucura, entendeu? Que a ditadura não era uma brincadeira juvenil Tinha gente má do outro lado. Caiu a ficha. E minha tia também, eu acho que me ajudou a tomar atitude, e eu saí da cidade naquela noite mesmo. Daí você veio para São Paulo? Vim para São Paulo sem dinheiro, sem nada e tal. Eu gostei, viu? Eu acho que foi o momento melhor da minha vida. Eu cheguei sem eira nem beira.
E aí eu tinha os contatos. Qual é o contato que eu tinha? Eu tinha contato com uma professora de... Isso é 68, né? Quando você chega aqui em São Paulo. 69, eu não me lembro direito, te juro. Ou seja, a coisa estava pegando fogo aqui. Era por ali, eu não sei direito. Eu não tenho memória desse tipo, assim. Aí cheguei aqui, aí aquela coisa, vai morar onde? Daí fiquei 1, 2, 3 dias na casa dos outros, que é um problema sempre, né? Não custa nada, eu era do interior, entendeu? São Paulo já era uma grande cidade, tá? Aí fui morar no CRUSP, entendeu? Nossa. Foi divertido. Você estava lá na invasão do CRUSP? No dia não, porque eu fiquei sabendo antes e não fui. Ah, tá, mas você já estava hospedado por lá. Era muito bagunçado, mas era aquela coisa, tudo novo, tudo novidade, despertaram de tudo, né? De todas as coisas. Aí eu conhecia, por intermédio do Silvio Bach, eu conhecia o Capovilla. Então eu fui meio que, pela economia, pela necessidade de dinheiro, eu fui meio que colocado nas coisas, entendeu? Fui morar no CRUSP, porque daí fui comer no CRUSP, porque era baratíssimo, sabe aquelas coisas? Comecei a fazer pequenos trabalhos e tal. E aí eu fiz a ECA. Eu não me lembro se eu fiz o vestibular, mas eu sei que eu fiz a ECA. O ônibus, que eu acho que é um dos seus primeiros trabalhos, né? Que é baseado no... Colégio, trabalho de colégio. Mas eu gostei, sabe? Eu fui lá, vesti todo mundo, batalhei tudo. Sabe, era uma coisa de criatividade mesmo, assim, sabe? Foi muito legal. Agora, é interessante porque ele trabalha com silêncio, ele trabalha com o tempo, aquela coisa do ônibus andando, você percebe pela janela com o ônibus mas tudo vai feito lento. sem dinheiro, o ônibus, trechos de rua que o ônibus não chacoalhava. O Gabriel Bonducci, que era o colega meu de sala, fazia fotografia. Sabe? E aí uma brincadeira de voltar uma fotografia já branco e preto antiga e tal. Era experimentação e isso era apoiado sem burocracia por essa geração da ECA. Era sem burocracia. Entendeu? Era prazer, era a ideologia do prazer. Agora, A Segunda Besta, que é um outro filme seu curta dessa época, também vem em cima do Cortázar. Por que o Cortázar te inspirou tanto? Ele era tão presente assim? Eu sou de uma família que não era uma família sem cultura, mas não era uma família cultural, vamos dizer. Então eu li muito, mas eu li muito coisas assim pelo hábito de ler. Então eu nunca tinha... Aqui quando cheguei em São Paulo foi uma descoberta de tudo ao mesmo tempo, inclusive. Então eu me lembro que os livros dele eu gostei muito porque era muito dentro do meu universo, assim, da época, entendeu? A influência da maconha, do Casa Tomada, né? Uma amiga minha fez um curta sobre a Casa Tomada. Seria dar uma olhada nesses curtas dos primeiros 5 anos da ECA. Deve ser muito interessante tudo, entendeu? Agora, esses trabalhos iniciais seus são doces. Doces? Doces, são singelos. A coisa da própria moça no ônibus, ou depois na segunda besta, mesmo havendo aquela indisposição, há um certo olhar carinhoso dos personagens. Estou errado? Eu não acho, não. É um olhar estético, estranho, bonito, né? Pode ser. Você quer falar em comparação com o que veio depois, que daí eu fiquei um pouco raivoso, né? Eu já sei o que eu tenho que dizer, tudo tão assim. Não, mas eu queria... Não, vamos lá. Não, mas eu queria entender... Não, mas daí tinha aquela polarização direita-esquerda, entendeu? Daí eu fui colocado o individualista de olho azul, 2 metros de altura, entendeu? Aristocrata, monárquico, não sei o que lá. Quase um viking. Um príncipe da Bavária. Aí eu peguei, aí eu fiz um filme que eu fiz tudo ao contrário. Falei, vocês querem que eu fale de política? Então vamos lá. Entendeu? Que foi Eu Mato Eles, né?
Tá, não, mas ainda nesses dois filmes... você vai no primeiro ainda? Nesses dois, por causa a composição sua... Por exemplo, aquele figurino do ônibus, sabe? Tanto o penteado das moças, o paletó, os ternos, mas eu acho que blazer... Isso era me pareceu uma coisa, os detalhes eram mais, vamos dizer, mais observados. Isso era porque era começo e depois você... Porque cinema é o método de trabalho, de produção, de acordo com a situação que você cria. Ou você cria, ou a situação que a realidade cria, entendeu? Cinema é uma coisa de equipe, você não foge disso. Não existe eu acho muito difícil ter o cinema de uma pessoa. Entendeu? É que naquela época era legal reunir pessoas que não recebiam dinheiro nenhuma, que faziam por prazer e se exprimiam, entendeu? E você só coordenava aquela expressão, você tá me entendendo? Então tinha um fotógrafo que fazia uma fotografia bonita, entendeu? A moça que ajudou nas roupas fazia, sabe? Então era uma coisa assim. Depois burocratizou o cinema no Brasil, entendeu? Agora é modelo americano, entendeu? Então para controlar a qualidade do filme agora é complicado. Por isso que tem na década de 80, você tem uma estética meio igual. Né? Se você vai ver os filmes de 80, 90, você vai ver que parece que é tudo o mesmo diretor de arte, sabe, tudo o mesmo, parece que é feito por uma pessoa só. Até a temática. Que normatizou porque normatizou o burocrático da coisa. Chego lá e vejo a FUNAI com uma serraria no meio da reserva. Cortando a madeira e os índios sendo proletários da brincadeira. Daí não cai a ficha. E Maldita Coincidência. Aí já é outra história. Que é outra história, mas também que é um filme seu, longa. Nem sei se é filme aquilo, né? É uma colagem, eu acho. Por quê? Não, é um filme. E eu queria saber o que é justamente a coisa inversa do ônibus, da segunda besta. Eu não acho que tem esse tipo de raciocínio. É porque para quem vê de fora sempre tem um raciocínio culturalista das intenções. A gente, quem sabe, não tem intenção nenhuma. É que daí me formei e virei o cineasta sem filmes, né? Eu era muito avoado também, viu? Muito avoado. Eu me lembro uma vez que eu sempre fui apaixonado pela Rita Lee. Uma vez eu quis fazer um filme, um longa-metragem dançado e cantado com a Rita Lee, você acredita? E era assim, eu acordava de manhã e bati na casa do Duprá, fiquei amigo do Duprá para compor as músicas. O Duprá ou o Rogério Duprá? Mas assim, era coisa de aloprado mesmo. Fiquei amigo da Rita Lee, conversei, fiz muita coisa. Só que não caía a ficha que tinha que ter dinheiro para isso, que tinha que ter produtor, que tinha que ter conta, que não se faz assim. Aí fica aí toda aquela estrutura. Eu tinha uma coisa meio avoada, assim. Como você consegue realizar uma Maldita Coincidência? Porque daí eu já tinha ido para Curitiba passar um ano, porque daí, tal. E cheguei lá e brinquei de ser publicitário. Voltei, não deu certo Curitiba. Daí você volta e faz uma Maldita Coincidência. Eu fiz uma história num castelo da Brigadeiro lá, que era de uma família árabe. Me emprestou o castelo. E o longa foi feito sem dinheiro. O Pedro Farcas fotografou sem cobrar nada. E o filme não tinha roteiro. Ele foi sendo feito ali com os atores. Agora, mas era a ideologia da época, entendeu? Isso seria Sérgio, meio atrasada. É como o Rodrigo Santiago, que faleceu, falou que era o último filme freak hippie, né? Já era final de 70, então já meio voltar aos tempos antigos e tal. Ele está ótimo no filme. E era um filme assim, filmava-se a disponibilidade dos atores, cada um era uma carta de tarô, entendeu? Então, hoje vamos filmar a morte com o diabo. Aí o que a morte faz com o diabo? Daí eles inventavam e eu filmava.
Como você reuniu aquele elenco? Porque você vendo esse filme hoje, amigos, você fala assim, pô, que era São Paulo Cultural, Galícia, eram amigos. o Bisso, a Broni, o Serginho Mamberti. Eram amigos. E tem uns desconhecidos também, ou pessoas que nunca fizeram nada. Eram todos bonitos, pessoas assim... Eram todos jovens. Eram os jovens mais... Cada um de um jeito, com alguma força a mais, né, da época, né? 70 foi vitalizado, né? Eu acho, culturalmente. Eu tenho boas memórias da década de 70. Agora, é interessante que você vê esse filme e compara com o que se fazia na época. Você compara com a ditadura da época? A produção, e né? dá um nó na cabeça. O resto era tudo foi político. feito em 70, mas não era ditadura. E como é que foi feito, né? Aí dá um nó na cabeça. Porque... Dá um nó na cabeça. Mas isso não pode falar ainda, só daqui 20 anos. Aí que não faz sentido pra mim. Porque parte de um ponto de partida errado. Organizar o consumo. Olha, eu vou explicar exatamente o que é que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu não estou preocupado com o lixo físico que está nessa casa. Não é o que me preocupa. O que me preocupa mesmo é o lixo mental que está na minha cabeça. Isso é que me preocupa, tá entendendo? Isso é que eu não consigo entender. Porque se eu conseguisse codificar de uma maneira organizada, entende? Transformar num código, aí pra mim ficaria claro. Entende? Se eu pudesse organizar direitinho, tudo em caixinhas, todo esse lixo, aí sim as coisas entrariam em ordem. O problema todo é o problema da organização. Como você vai organizar sem chegar a um ponto? Eu acho que ele encontrou o estilo dele num curta-metragem chamado Mato Eles. Nesse curta-metragem ele chamou a atenção de todo mundo, porque na época a corrente era fazer filmes antropológicos e piedosos com os índios são os coitadinhos, os índios são os pobres coitados, os índios são os assistidos e tal, e uma visão de solidariedade com os índios, e o Bianchi, não é que o Bianchi não seja solidário com os índios, o que ele marca no filme dele é a diferença, ele não é índio, e portanto ele não pensa como índio, e ele não tem nenhum compromisso de pensar como índio, e ele marca essa questão, que, enfim, define a modernidade do cinema dele, porque ele delimita muito bem quem é ele e quem é o outro. Pois bem, Sérgio. Tá certo. Como que surge essa ideia do Mato Eles? Esse tipo, essa Mas olha, o Calil, eu sou amigo dele independente de mil coisas, eu sempre gostei dele como pessoa e tal. Agora, por exemplo, assim, por que o Mato Eles deu certo? Porque é isso que cinema é equipe, são várias coisas que se põem junto. Se tudo funciona, é que nem cozinha, entendeu? Aí sai uma coisa legal, entendeu? Mato Eles, eu tive essa sorte. Primeiro, como começou? Fruto de uma baixaria, porque Curitiba sempre faz baixaria comigo, entendeu? Acabei de estrear meu filme lá agora, a Secretaria de Cultura não mandou os convites, entendeu? Então, perante 600 pessoas conhecidas, eu virei arrogante e pedante porque não os convidei. Você está entendendo? Sempre tem as pequenas, sabe, a cidade Barbie, as pequenas maldades de lá, entendeu? Então, na época, foi aquela época que eu morei lá, que eu te falei, né? Aí fui 2 vezes para lá, voltei 2 vezes, fiquei 1 ano de novo lá. Eu queria fazer um filme, ia no secretário de Cultura e não sei o quê, e um dia me irritei, eu me lembro que eu me irritei profundamente, que o cara tirava sarro, eu ficava horas esperando, a burocracia e não sei o quê, eu sei que eu tive um piti mesmo, sendo sincero agora, velho, eu fiquei muito brabo, muito irritado, mas assim, pra comigo mesmo, sabe, eu tava pior lá, não tava vivendo bem, sabe, eu sei que eu subi lá no 2º andar, entrei na sala lá de uma outra pessoa e chorei. Entendeu? Eu fiquei puto da vida, né? Entendeu? Vou para casa, quando acordo no dia seguinte de manhã, tá no jornal dizendo que eu bati no secretário da Cultura com uma barra de ferro, manchete, e levado preso para lugar desconhecido. Puta, haja paranoia, né? Nossa, você leu essa notícia estando no em jornal, casa. e não é verdade. Aí eu fiquei paranoico. Eu me lembro até que eu atravessei a rua, eu morava no centro da cidade, tinha uma livraria lá de uma senhora intelectual, que era amiga minha, ela fala assim, como, olha isso aqui. Voltei para casa, fiquei completamente paranoico, que eu já tenho tendência. Fiquei até abaixo da janela, assim, pensando, bom, se eu fui preso para lugar desconhecido, eu tô morto. Logo, se eu não tô morto, eu vou levar o tiro. Então, melhor não ficar na janela. Daí eu fiquei tão puto, porque eu não tinha feito isso, sabe, que daí eu peguei um táxi e fui no Palácio do Governo, entendeu? Puto. Mas o meu raciocínio da ingenuidade burra
Entendeu? Eu achei que foi uma sacanagem de dizer que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz análise política, que agora eu já sei fazer. Muito bem. Eu sei quem é quem. Lula e Brandi, minha amiga, me ajuda um pouco para definir a briga do poder da burguesia viciada no poder e com seus jogos e tal. Sei muito bem como lidar com isso. Na época não, então eu não tinha atinado de que... E quando eu entrei lá na sala lá, que estava o secretário de Cultura com todo mundo, porque era a época da abertura ainda, então tinha era um bafo politicamente contra eles, né? O grupo que estava no poder da época, que eu acho que era PDS, então. Não entenderam nada. E eu entrei esbravejando, tipo, furor de 2 metros de altura, sabe aquelas coisas? Como? Aí os caras viram que não fui eu que aprontei. Entendeu? Que foi coisa da política mesmo, que me usaram. Né? Usaram como folclore, o doido, né? Entendeu? E daquela situação ali, o cara, acho que para mandar embora eu, falou, você quer filmar? Tá, então pega isso aqui, vai filmar. E fez o cheque. Sem burocracia, você acredita? Pois eu não sei, eu acho que é para cortar todo o material aí dos índios, porque quase não tem mais madeira aí. E quando acabar a madeira? Quando acabar a madeira, e daí de certo o índio fica olhando um pro outro, né? Porque eu acho que desse jeito vai terminar o material. O lucro, pra onde vai? O lucro, de certo, vai tudo pra FUNAI. Eu tive a boa percepção de puta, entendeu? Que filmar, entendeu? Que maravilha. E eu pedi uma carta dele recomendando e autorizando eu entrar nos lugares. E ele deu também, eu acho que ele pegou e resolveu também, porque eu acho que ele tinha uma outra pessoa que estava enchendo o saco sobre um problema político, social, de uma reserva de índios, que é a reserva de Mangueirinha, que era lá no norte do Paraná, que era o Jacó Piccoli, que era um sociólogo e tal, não sei o quê, um pouco estilo padre, assim, sabe? Eu nem sei a filiação partidária dele. E ele resolveu as 2 coisas, vai filmar sobre isso, aqui está o dinheiro, eu pedi a carta para ele deixar eu entrar lá. Maravilha. Fui para casa, liguei para o Pedro Farcas, que veio de avião, liguei para Marianne Van de Ven, que veio fazer o som, e fui para lá. E o Piccoli foi junto, entendeu? E só nós, e mais uma assistente de produção, entendeu? E o Piccoli ficava me contando a história da brincadeira. Aí chegou lá, tinha um líder que falava abaixo a ditadura, e, sabe? E eu não filmei o que eu vi, e aí que foi legal. Há uma desculpa dizendo que se tira-se toras para construir residência de índios. Mas uma serraria como a deles, que serra 1.500 cúbicos por mês de madeira, isso já vem há 5, 6 anos, teria condições de construir milhares e milhares de casas, aonde não está sendo construído. Filmei índios caçando com estilingue, eu filmei. E daí também o social veio para mim, não é que eu fui procurar compreender o político social, ele foi colocado. Eu chego lá e vejo a FUNAI com uma serraria dentro no meio da reserva. Cortando a madeira e os índios sendo proletários da brincadeira. Daí, não cai a ficha, né? Mas como eu tinha a carta do PDS, eu era um representante da ditadura, entendeu? Assinado. Põe câmera. E aí eu brinquei anárquico. O lado meio anárquico veio, quer dizer, entendeu? Eu me lembro quando fui filmar o cara da FUNAI, eu cheguei na sala dele e fiz a acusação. O senhor tira a madeira da reserva e não repassa o dinheiro para o governo federal. E aí eu resolvi fazer cenarização da mesa dele. Aí muda a mesa, sabe, faz assim uma cena. Dei tempo, ele se preparou, burro, pegou toda a papelada que ele tinha para provar que eles faturam. Então ele que leu quanto faturou. Ele se entregou, né? Ele foi lá, ele leu, cortamos tantas toras, plantamos tanta soja. Ele leu. É verdade. Então, bife, o filé mignon na mão. Entendeu? Ou seja, foram aplicados lá com recursos de financiamento em torno de 2 milhões e meio de cruzeiros. Eu gostaria de voltar à pergunta anterior. Eu não entendi ainda a lógica de uma serraria da FUNAI dentro de uma reserva indígena. Não é a serraria da FUNAI, é a serraria da comunidade indígena. A FUNAI, pelo contrário, a FUNAI não recebe nada. A comunidade indígena não é gerenciada pelos índios, é gerenciada pela burocracia da FUNAI. E tem uma cena final que foi aí o cacique, o velho, o aristocrata dos índios. Que você vai ganhar com esse filme, né? Querido. Porque daí tem uma chatura, porque
O meu sociólogo queria fazer uma reunião para ter discursos. Então vamos filmar também, faz parte. Agora foi feito na calada da noite, porque ainda era ditadura, entendeu? Aí teve um representante que falou, porque a ditadura... E aí eu fiquei olhando o cacique velho, que era uma figuraça, né? Ele com a esposa. Eles eram, assim, fortes, entendeu? De repente, ele também ficou se comunicando comigo, de repente ele resolveu me atacar. E ele me atacou em cima do óbvio, quer dizer, você estava precisando de uma graninha e veio para cá defender a gente, seu desgraçado. Aí o Pedro, sensível, eu fiz um sinal, o Pedro foi lá e peguei isso. Cara, que é uma coisa... o cara invadindo a filmagem, chamando eu de safado, entendeu? Safado igual a todos os outros. Aí também vem a ficha, também fui lá faturar, entendeu? Todo mundo vai lá faturar. E nós estamos aqui, feito bobo. Feito burro dos brancos. O senhor veio de lá bobear nós. Desde agora chego lá bobeando ele e eu ganho dinheiro, emposto dinheiro pra me tomar café. E o senhor? Quanto o senhor ganha? Quanto o senhor ganha? Mas essa responsabilidade no social, das parcelas mais sacaneadas, os trabalhadores mais sacaneados, não é lavando a consciência de uma ala burguesa esclarecida que se resolve. Sérgio, o jeito que você trata os índios é uma coisa inusitada na cultura brasileira, né? Mas eu trato mal, não? Não, mas você não tem um olhar complacente. Você não tem um olhar de coitados. É o que você vai repetir várias... eu acho que a partir daí vai ser a tônica dos seus outros filmes, quando você aborda no Cronicamente Inviável, por exemplo, as ONGs, ou depois ou a própria cultura da felicidade na Bahia. Quer dizer, você vai de encontro a essas verdades absolutas brasileiras. Muito saco, politicamente correto. Politicamente correto foi feito pela nossa geração da década de 70, sabe? Muito sacal. Eu acho legal pessoas que são aquilo que parecem ser, você não acha? É muito legal transar com gente que é aquilo que está parecendo ser, né? Gente dúbia, sabe? E essa lavação eu acho que essa responsabilidade, eu entendo aí, mas essa responsabilidade no social, das parcelas mais sacaneadas, os trabalhadores mais sacaneados, não é lavando a consciência de uma ala burguesa esclarecida que se resolve, não. Sabe? E ganhando dinheiro com isso também, e aí me irrita muito, entendeu? Me irrita muito ganhar dinheiro. Acho que eu sou capitalista primitivo mesmo, entendeu? Me irrita muito a indústria virtual do cinema brasileiro de hoje, entendeu? Que não é mercado. Por que te irrita? Porque não é mercado, é jogo da sacanagem, da picaretagem, entendeu? Por exemplo, no cinema brasileiro hoje, 85% é cinema americano. Não sou contra o cinema americano em si, mas a maioria é lixo. Se vai na TV a cabo, é lixo, é coisa ruim. E não é coisa da nossa cultura, não é reflexo da nossa cultura, entendeu? É reflexo da cultura deles, entendeu? Então é jogo do império, é jogo de lobby, de cartel, de dominação. Tudo bem. Agora, por que os 10 mil, 20 mil funcionários do Mink e da Ancine que recebem por mês para resolver isso não resolvem? Eles resolvem o quê? Criando a indústria virtual. Então nós temos uma quantidade enorme de faculdades, de tudo, festival de documentário, de cinema de animação, disso, daquilo, tem um bando de coisa e tudo sem um espaço, sabe, sem um espaço. Ninguém quer ouvir falar disso, é incrível, você fala isso, as pessoas todas não querem saber isso. Então assume que é colônia aqui, o Brasil, entendeu? Que nós somos um povo enlouquecido pelo Oscar e pelas maravilhas da cultura americana. Eu não sou, entendeu? Eu não sou, eu vivo como reflexo da minha cultura, do meu país, entendeu? Opa! A questão do homossexualismo incomoda muito ele, sim. Ele sempre se sentiu muito marginal na condição de homossexual e não tem nenhuma atitude piedosa com relação ao assunto, muito menos militante, né? Graças a Deus, mas isso é um dado da realidade dele, que ele conhece muito bem. E que ele insere nos filmes dele como quase que marca do tempo e marca de um certo tipo de sociedade, enfim,
que finge ser tolerante, mas que na verdade não é nada tolerante, né? Que discrimina, porque, enfim, segmenta, né? No mínimo que acontece com os homossexuais dele, que são apartados, né? São segmentados. Eu acho que ali é um dos momentos em que eu sinto mais dor da parte dele, né? Nessas personagens. Elas são desamparadas, as personagens homossexuais dele, completamente desamparadas. Sérgio, esse filme, seu romance, a gente pode dizer então, é um filme de toada pessoal? Não compreendi, não compreenda, como fala lá no sul. Não compreenda. Romance? Nossa, é um filme que eu pouco me lembro. É um filme que tem muito amigo morto, então é uma sensação... É um filme que começou muito bem, no sentido de eu fazer um filme com sistema, com grana e tal. E teve um desastre no começo, assim, daqueles que você até esquece que aconteceu na vida porque é pesado. Exportamos soja para alimentar animais, importamos feijão para alimentar seres humanos. Exportamos algodão para ficar sem camisa. Agora, como nós vivemos num mundo de ficção alucinada, é bem possível que os nossos economistas pensem que um homem não precisa de comida nem de roupa para ser feliz. O filme é de uma imensa solidão. Você acha isso? Acho. É a coisa o papel da Aymara, a repórter, buscando reconstituir a vida daquele personagem vivido pelo Rodrigo Santiago, né, que é o Antônio César, né, aquelas ideias deles, essas ideias deles sendo vivenciadas por aquela outra personagem que acaba enlouquecendo, né, em certo momento ela vai levada, né, pelos uma grande atriz, a Isa Koppelman, né? Isa Koppelman, né? Há uma imensa solidão, uma imensa tristeza. E o Khalil até se refere nessa tristeza de uma maneira mais geral. Tem isso mesmo? Essa toada era provocada por essa interrupção? Você se desanima ali com a... Não, isso não. Nada me coloca assim. A não ser, eu acho que agora o grande inimigo agora que pode ser que me mate, que é a burocracia, né? A burocracia insana instaurada por essa última geração do poder no mim que não ensine vai me transformar numa pasta, entendeu? Ou no sentido que eu não faça mais cinema, ou se eu realmente não conseguir. Eu não sou filho de classe média alta, sou filho de classe média normal. Eu preciso pagar aluguel, me sustentar, normal. Aquelas falas do Rodrigo... Tem umas primorosas. Exato. Né? Eles já tocam nessas questões da burocracia, do fim do prazer. Tem uma fala que eu agora resgatei. Eu não me lembro dos meus filmes antigos e também nem eu assisto. Não vejo meus filmes depois que terminam, sabia? Não. Mas isso não importa, isso não interessa. O que interessa é que eu me lembrei de um texto lá que eu acho tão no dia de hoje, tão premonitório, que é mais ou menos assim. Eu brigo com você, quer dizer, cada área social eu dou uma bronca em você dá uma bronca... E cobra do outro, e há um debate permanente, o patrão cobra o empregado cobra... Qual é a palavra cobra? O texto não me lembro como ele é assim, mas o teor do texto é assim... O fornecedor da matéria-prima culpa a falta de incentivos do governo, o governo atual culpa o governo passado e a oposição. A oposição continua culpando o governo, mas principalmente a falta de compreensão do povo. Enquanto isso, o verdadeiro culpado assiste a cena de longe às gargalhadas, geralmente com sotaque, não é? Porque ele sabe muito bem que todos têm razões de sobra para se culparem mutuamente e assim deixá-lo em paz. Pessoas que foram arregimentadas por um diretor que conseguiu dinheiro público para fazer um espetáculo, e o espetáculo que eles estão fazendo é baseado no conto do Machado de Assis, A Causa Secreta. É essa história, não é A Causa Secreta o eixo. Digamos que é um material importantíssimo, porque a questão da crueldade perpassa toda a relação do grupo que está ensaiando.
Quando esse filme seu é lançado... Eu gosto da mulher. Hã? Ela falou coisa interessante. Dela é ótimo. Quando seu filme é lançado, A Causa Secreta, você acha que a crítica não se deteve na questão de discutir o tema do filme, que era a crueldade, preferiu ficar falando de outras questões, como, por exemplo, você não ter filmado bem, etc, questões técnicas? Não filmado bem em alguns momentos, realmente ele é capenga, né? Mas fruto da equipe da época, entendeu? Agora, ficaram muito mais em cima daquela coisa, da tortura do rato, entendeu? É sempre a tranca de que você tem que ter uma escrita, entendeu? Identificável com o cinema tradicional. Olha, para dissecar, você tem que usar luvas e clorofórmio para anestesiar o animal. Você amarra o animal numa prancha e faz uma interseção abdominal. Você puxa as peles, estende e prega com alfinetes. É pena que vocês não estavam aqui na hora que abrimos o animal. Senão podiam ver os movimentos peristálticos do intestino e do estômago, o diafragma se movimentando e possibilitando a respiração. Como que você pega esse conto do Machado de Assis e leva para... Por que o Machado de Assis? Qual que era o carro aí, qual o veículo? Porque eu nunca tinha lido Machado de Assis antes, né? E aliás nem li muito ainda, estou esperando para minha senilidade lá com 95. Ele é um barato, o Machado de Assis, é uma coisa muito forte, né? É horrível falar barato, forte, mas lendo aquilo eu enlouqueci, né? É forte aquilo, né? É muito cheio de 1000 detalhes, de 1000 estruturas, mil outras realidades, né? Ele é meio bruxo, né? É interessante que um autor desse tipo de tradição... Que eu gostei que ela falou agora, né? Não é um filme sobre o Machado de Assis e a crueldade, é um filme sobre um grupo que pega dinheiro público para fazer... Não, é interessante que do Machado de Assis você traz isso para um universo contemporâneo já adiantado, já enunciado pelo Machado, é isso, né? Agora, e como que você cai nessa história você se lembra? Não me lembro muito bem do que você quiser, do Machado? Como essa história vai cair nas suas mãos para você? Você fala, isso dá um filme, dá para eu adaptar hoje. Não me lembro. Zé Maurício, você quer pôr tudo a perder agora? Você acha que isso está acontecendo só com você, Zé Maurício? Marta, explica para ele os problemas de estrutura que a gente tem aqui dentro. Zé Maurício, nós somos os únicos que estamos investindo em cultura nesse país. Compromissos que a gente tem que ceder. Reforma? Conserta? Fica 3 anos ganhando do Estado, fazendo sempre a mesma coisa? Eu não quero isso pra mim. Eu não assumo isso. Manso. Os Inquilinos é um filme manso. Mamma mia, eu acho que o mais triste meu é infeliz aquele filme. Termina assim, tipo... No Cronicamente Inviável, que é um filme seu, premiado bastante, mas também polêmico, né? Você ali investe contra o que é das verdades absolutas brasileiras, que é a ditadura da felicidade. Várias, né? Essa e outras, né? Solidariedade de povo. Vamos falar dessa verdade absoluta que te causou uma polêmica com Caetano, né? Que o Caetano ficou... É um chato, vai. Agora, por que você acha que isso irritou tantas pessoas, a coisa de falar sobre a ditadura? No caso do Caetano, eu acho que irritou por causa daquilo, né? Quer dizer, eu fiz aquela sequência. Porque o filme é meio sobre o Brasil inteiro, as diferenças culturais. É um bando de coisa, cronicamente, entendeu? Mas também é uma coisa de regionalização, as várias diferenças culturais e tal, com uma visão um pouco ácida e provocativa minha. E quando eu falei de Salvador, que eles falam que eles usam a felicidade como um artefato de dominação, de escravatura, eu falei isso. Tudo bem, se ele não concorda, não concorda. Eu acho que caiu a carapuça e enlouqueceu os baianos burgueses, não os novos baianos, entendeu? Enlouqueceu esse pessoal. Porque eu não sei, tirando a Bethânia também, que eu acho que é uma deusa, não é por aí. Eu não sei por que o Caetano ficou tão com essa ojeriza, assim. Acho que é por causa disso, não sei. Enquanto o resto do mundo se esforça para dominar as massas, seja pelo capitalismo, o socialismo, a guerra, a revolução, até o consumo, eles não.
eles só fazem o suficiente para gerar felicidade. Mantém todo mundo pobre, coloca um som para tocar e pronto. Mas agora é interessante que no Cronicamente Viável você vai demolindo outros mitos, né, vamos dizer, dessa brasilidade, né? Não, mas não tem, né? Me poupe, não tem mesmo, né? A não ser que a gente faça um jogo, que é o jogo de agora, que existe um grupo superior e um grupo inferior no Brasil, que eu acho uma bobagem. Uma bobagem perigosa, entendeu? Acho que não tem como isso. No Brasil é uma mistureba legal, tira isso aí. É uma mistureba. E é diferente. Blumenau é diferente de Porto Alegre, que é diferente de Piauí, que é diferente de Pará. Entendeu? É uma federação de várias coisas. Entendeu? Agora, alguns grupos usam essa como detentores da brasilidade, né? Alguns grupos, né? Principalmente Bahia e Rio de Janeiro, né? Usam isso. Nós somos os brasileiros, a nossa característica é predominante. Não é. E sempre tem uma intenção de escravocrata atrás dessa ideologia, né? Nós somos detentores, né? Aí realmente é sacanagem, né? Se todo mundo prefere ficar feliz, por que a gente não desiste de vez da bandeira da ordem e progresso e assume definitivamente essa ficção barata da felicidade moribunda, podre, mijada, essa imagem aprimorada da brasilidade enlatada que é boa para todo mundo? No Quanto Vale ou É por Quilo, você daí veste sobre o terceiro setor, que é uma coisa que jamais apareceu no cinema brasileiro. Aparece muito pouco na imprensa, que é coisa vista muito fortemente, com bons olhos, né? Por que você faz essa... porque é uma puta sacanagem, né? É uma puta sacanagem, né? Sabe, você tem que também dar o direito do bandido ser bandido, concorda? Do mocinho ser mocinho. Agora, essa coisa travestida, de nos altos níveis, nos baixos níveis, entendeu? Sabe, lavação da culpa, entendeu? De criar ONGs para faturar em cima da miséria. Eu acho que faturar em cima da miséria... E, aliás, eu estava muito certo no Quanto Vale, viu? Acho que o Quanto Vale ficou muito fraco. Olha o Haiti. Tem um desastre natural lá, Haiti tem ausência do Estado, por razões históricas, mas tem uma ausência do Estado. Teve um terremoto, morreu lá, 400 mil pessoas, 300 mil pessoas, um desastre total, feio, pesado. O que os países dominantes, estruturados, entendeu? Estados Unidos e França, e o Brasil também querendo aparecer, porque o Brasil agora quer ser dominador também, entendeu? Quer ser capitalista, dominador, explorar os seus vizinhos. Correm lá para discutir quem vai gerenciar a reconstrução, porque gera empregos, entendeu? Sabe? Isso eu acho sacanagem. Isso não é do ser humano, você está entendendo? O ser humano, eu acho, na observação minha do que é o ser humano, entendeu? Isso não faz parte. O faturar em cima da miséria alheia, entendeu? Ou entra em guerra, ou mata, ou mora na batalha, ou é solidário, entendeu? Ou é tribal, entendeu? Nunca faturar em cima do desastre. Acho isso perversão das últimas etapas do capitalismo, entendeu? Que vende-se qualquer coisa, mas mantém a economia funcionando. Come-se o planeta inteiro, mas mantém a economia funcionando. Acho que certas coisas não tem que vender, não tem nem que produzir. Sucesso. Qual foi a reação a esse filme? A pior de todos os meus filmes. Mas fruto também daquela personagem lá, que é uma briguenta lá, Ana Carbatti, que no final do filme ela fala que quer montar uma agência terrorista para matar todo mundo que rouba dinheiro do Estado, entendeu? Acho que aí o pessoal todo, opa, Bianchi, né? Seja agressivo, irônico, polêmico, mas não brinque, né? Demais. Mas não sou eu não acho que tem que matar ninguém. A personagem achava, né?
Aí eu acho que irritou um pouco. E por essa coisa que todo mundo fala, mas isso não é cinema no sentido, sabe, no sentido que tem que dar oportunidade para o espectador pensar assim, sabe, essa ideologia que agora é americana de agora, né, que o pedófilo também é uma pessoa que tem as razões para estrupar a criança, entendeu? O traficante também tem seu lado humano, o torturador também é um bom pai de família. Eu fico meio com problema com essa coisa politicamente correta e liberal aí agora aqui. Ou seja, os dois lados da questão? Eu acho que certas coisas são do ser humano que não deve se fazer, ponto final. Entendeu? Eu acho que isso irritou também, porque o Quanto Vale é um pouco panfletário, né? Na escravidão a gente era tudo máquina. Aí eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Cada um aqui custa 700 paus pro Estado, por mês. Isso é mais do que 3 salários mínimos. Isso diz alguma coisa sobre esse país. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia. Você, olhando o filme de hoje, você acha que pesou a mão ou você teria mais... Ele é como opção mesmo, meio juvenil, meio anárquico-juvenil, assim. Quer dizer que enquanto não sair a lei, você vai continuar resistindo e não vai contratar negros. Que resistindo, minha senhora? Que resistindo? Me paga que eu contrato quantos você quiser. Você não tá aqui trabalhando hoje? Eu não tô aqui escolhendo a dedo os moleques mais pretos pra botar no filme? Então, você pagou e venceu. Hoje aqui nesse set, negro é lindo. Ô Bira, chama a maquiagem e manda pintar toda essa molecada. Quero todo mundo preto. Vamos filmar. Eu sempre faço a piada da girafa verde. Não há mercado no cinema brasileiro. Não há. 85% é dominado pelo cinema americano. Os 15% que restam são divididos com o cinema independente europeu e asiático. Não há público. Somente para alguns nichos pequeniníssimos. Então não se discute o que não há. Você sabe da expedição? Mas você não sabe da expedição que foi feita na África para procurar a girafa verde? Sim. Mas, por exemplo, não adianta discutir o cantil da expedição ou a atração do jipe no deserto do Saara. Girafa verde não existe. Não há mercado. O mercado é virtual. Sérgio, mas... Crie-se o mercado. Tudo bem que sejam, nas suas contas, 15% do cinema independente americano, europeu e asiático e o brasileiro. Ok, que seja... Agora, mas do outro lado, na mídia, você tem um baita espaço. Você é uma pessoa que ocupa as páginas nos jornais. Seu filme, por exemplo, Os Inquilinos, é um filme que teve lá capa do JB, Globo falando, Folha falando, ou seja... Eu tive uma boa assessora de imprensa, a Regina Sintra. Certo, eu falei para ela, eu não quero que lance em outras vezes você também eu quero que lance o filme. Mas eu tô cansado de ser lançado eu, entendeu? Porque eu viro, sabe, o bambambam estrelinha, entendeu? Sabe, aí não é eu, entendeu? Não é o diretor, é o filme. E aí eu acho que na hora de lançar o eu, gera um cansaço. Sabe, quer dizer, as pessoas não estão afim de saber o blá 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 de eu como pessoa física. Entendeu? Sabe, as pessoas estão querendo saber de ver o filme. Cadê o filme? Ninguém lançou. Os Inquilinos não foi lançado direito. Deus me acordou cedo hoje e me disse para calar a boca. Como sempre no mundo, a teimosia gera o bom senso. Embora quisesse parar, agora sei que não se para o sangue. Sérgio, esse incômodo de São Paulo aparece muito forte nos Inquilinos, né? Quando lá você tem um casal, de repente ele começa a ser perturbado na sua rotina por um grupo de vizinhos, né? Ou seja, essa é a sua visão sobre... Foi como você resolveu abordar essa questão de São Paulo? Não, Os Inquilinos é eu e a Beatriz Brache também, porque é minha amiga, 40, 50 anos, 50 anos exagero, 40. E aí houve um prazer enorme de nós dois fazer esse filme, entendeu? E porque meus filmes sempre sou eu com outros roteiristas, mas sou muito mais eu mas no caso meu estilo, né? E aí a história não é da Beatriz, né? A história a história é da Beatriz. Ela é em cima de um conto de um aluno dela, mas o conto é... Não, a história é dela, no fundo, porque a história são os pequenos detalhes das coisas, né? O conto é muito interessante, mas é um conto plano, entendeu?
O que é bom nos Inquilinos são os detalhes das pequenas coisas, dos olhares, das janelas, né? Eu gostei muito de fazer nesse sentido, entendeu? Dos atores, lidar com os atores. Então era uma coisa muito dos atores, né? Difícil também era o lugar, né? A gente ficou muito tempo lá. Era um lugar meio... Onde foi filmado? Brasilândia. Estou fazendo uma horinha, esperando aqueles cachorros saírem da casa. Segura essa porra aí e aprende. Olha, Walter, eu acho que você devia parar de ficar estudando à noite e ficar mais com a sua família. E esses inquilinos aí? Esse filme seu, os seus colegas críticos que você estava falando, ele foi amplamente elogiado, gostaram do filme, mas com um adendo, dizendo que você mudou em relação aos outros filmes. Agora, esse mudou seria porque é um filme onde você tem Ana Paula Souza. pouca ironia, 2, porque tem começo, meio e fim? Não mudou nada, Mas isso não é mudar. Você sente que é um filme que sou eu, é parecido com os outros, entendeu? O que não tem é distúrbio de linguagem, mas isso quer dizer o quê? Eu não, sabe, não mudou. E a Ana Paula Souza, uma jornalista que eu conheci agora da Folha, que eu achei ótima, ela falou uma coisa, brincadeira, estou usando o teu nome, desculpa. Que quando eu faço a primeira cabine do filme, que tem uma série de 5, 6 críticos, o primeiro levanta e diz, é hiperbólico, daí todos repetem, e eu... Hiperbólico. Aí fica hiperbólico pro resto da vida. Fica jogando a bolinha. É tão divertido, isso que é tão verdade. O primeiro no Rio lá falou que eu estava mais manso. Aí todo mundo repetiu. Manso. Os Inquilinos é um filme manso. Mamma mia, eu acho que o mais triste meu é infeliz aquele filme. Termina assim, tipo... Agora, você sabe que com peso, nada mundo, o cara se fode, todo dia vai trabalhar às 5 da manhã com a sacolinha branca, se arrebentando, entendeu? Aquela manada de pessoas indo pegar o trem. Sabe, o bandido só mudou. Antes era um bandido que fazia barulho e tinha contravenções sexuais, eróticas, não sei o que. Agora é um bandido com metralhadora, com partido de alimentação pro povo e não sei o que lá, entendeu? Sabe, o filme tem 1000 outros níveis de observar e de pensar sobre ele, entendeu? Tinha uma menina dentro da casa deles. Conta direito. Essa menina que o senhor viu, era uma criança ou era uma mulher? Sérgio Bianchi, obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.